Bom dia, sejam bem-vindos a mais um exercício do nosso desafio de 30 dias. E hoje nós estamos no nosso quarto dia e vamos realmente começar a mergulhar nos exercícios sobre o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, eu não conseguiria colocá-lo em apenas um exercício, Então nós teremos vários exercícios que vão ser voltados para o autoconhecimento. Por quê? Porque eu acredito que ninguém consegue confiar em alguém que não conhece, E da mesma forma é você com você mesmo. Você não vai conseguir confiar em você mesmo se você não conhece você. Então, a partir do momento em que você vai descobrindo quem você é, como é a sua personalidade, como são suas habilidades, o que você acredita, os seus sonhos, o seu corpo, suas emoções, você consegue confiar em você, Você vai estar caminhando por terras conhecidas e não desconhecidas. Então hoje o exercício ele é voltado para o autoconhecimento, mas principalmente para o olhar que você tem sobre você, ok? Então antes de nós iniciarmos, eu quero relembrar de que se você não realizou os 3 exercícios dos 3 primeiros dias, então por favor não continue esse exercício de hoje se você não fez um dos 3 primeiros, Porque os 3 primeiros eles são a base para você de fato entrar no desafio com mais presença, com mais foco, com mais entendimento, tá bom? Então hoje nós vamos precisar de você um pouco mais da sua atenção, porque vamos olhar para quem você é, o que você acredita que você é. Isso é muito diferente, Muitas vezes você não é a pessoa que você acredita que é ou que você pensa que é, Porque o autoconceito é justamente tudo aquilo que a gente pensa ou acha sobre nós. E ele é criado a partir do olhar de outras pessoas. É muito difícil a gente ter o nosso autoconceito sem a influência de outras pessoas. A questão é que muitos de nós não tem a consciência disso, que o olhar que eu tenho sobre mim, ele foi criado, ele teve influência do olhar de meu pai, olhar de minha mãe, de minha família, de meus professores, dos meus colegas, Então a gente absorve muita coisa que não é nossa. E cria aí um conceito sobre nós a partir do olhar do outro, O que pode ser bom e pode ser também ruim, dependendo do que vier do outro, Porque eu acredito que a gente tem que sempre observar a nossa verdade, Então ninguém sabe mais de você do que você. Então, é importante que você preste atenção no que você pensa sobre você e das influências que esse olhar, que tem sobre esse olhar, Então, hoje o exercício é sobre o autoconceito. Nós vamos investigar e aprofundar um pouco mais sobre o seu autoconceito, E tem uma frase do teórico Nathaniel Branden, eu acho que se pronuncia assim. Ele é um dos autores que escreveu sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre amor próprio. Então ele diz a seguinte frase: nosso autoconceito determina o nosso destino, Porque você vai realmente escolher as coisas em que você acredita que é capaz. Se você não acredita que é capaz de conquistar algo, você não vai escolher. Então, se você tem um olhar sobre você mais positivo, você vai determinar destinos mais positivos. Se você tem um olhar sobre você mais negativo, de insegurança, de incapacidade, você terá um destino de fato mais negativo. Porque é a partir das lentes que você enxerga o mundo. Então é muito importante que a gente crie de fato um olhar sobre nós mesmos mais positivo, se a gente quer ter um destino mais positivo. Mas primeiro vamos limpar tudo aquilo que não é nosso
Vamos observar isso para limpar tudo aquilo que não é nosso, tá? Então teremos 2 exercícios interessantes que vão te ajudar a fazer isso, tá bom? Então calma, que o exercício vai te ajudar a olhar para isso sem muito problema, tá? Você vai perceber que não é difícil. Você já tem um direcionamento, não é difícil, basta exercitar, tá bem? Então, o que eu quero aqui é te convidar a observar um pouco sobre como você se vê, o que você pensa e acha sobre você, tá? Então, muitas vezes você pode pensar e ter um olhar sobre você assim: nossa, mas eu sou tão desleixada, né? Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando isso: eu sou tão desleixada, eu sou tão agoniada, né? De fato, você pode, em alguns momentos, estar mais desleixada, estar mais agoniada. Mas isso não significa que você é desleixada, isso não significa que você é agoniada, tá? Então, às vezes você compra uma definição apenas por um instante ou por uma situação em que você se sentiu dessa forma, em que você se comportou dessa forma, tá? Isso acontece muito quando a gente é criança. Já existem pesquisas que auxiliam os pais para que eles não definam seus filhos e sim consigam de falar sobre o momento, tá? Então não diga assim: nossa, filho, como você é inteligente, e diga: nossa, que ação inteligente, que atitude inteligente, né? Porque ele não determina sobre a criança, e isso causa uma carga energética e um peso na pessoa, na criança, de ter que ser aquilo para ser sempre validado pelos pais, tá? Então é muito importante a gente revisitar os nossos olhares, as nossas crenças, as influências que tem, né, sobre os nossos olhares, sobre quem nós somos, tá? Para depois limpar tudo isso, tá? E hoje, a primeira coisa, a gente vai olhar para o que você pensa e acha sobre você, tá bom? Então vamos ao exercício. O exercício, ele tem 3 passos que eu quero que você siga nessa ordem, tá? Primeiro a gente vai de fato escrever. Só que a pergunta disparadora que vai te impulsionar a escrever é a seguinte: você vai pegar seu papel, caneta ou seu caderno, tá? E você vai colocar em cima, bem grande, da forma como você se sentir à vontade, a seguinte pergunta: o que eu penso e acho sobre mim? Tá? Então você vai escrever, tentar responder essa pergunta de forma expressiva, de forma leve, né, espontânea, sem se julgar, tá? Eu só quero que você escreva no papel todo o seu pensamento, tudo que você acha, como é o seu olhar sobre você, tá? Então vai trazendo essas influências, vai trazendo o que você ouviu, pode trazer tudo o que aparecer, tá? Não existe certo e não existe errado, que não é uma avaliação, tá bem? É um exercício para você se conhecer, tá bom? Então você vai escrever, né? Eu penso que eu sou uma pessoa bondosa. Eu penso que eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Sempre trazendo a questão do pensamento. Eu acho, eu penso, tá? E não eu sou, ok? Então vai escrevendo, vai deixando as palavras fluírem no papel, ok? Não tem limite de páginas, se sinta à vontade para escrever o que você tiver vontade, tá bom? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu quero que você leia tudo aquilo que você escreveu, tá? Assim que eu escrever, eu vou ler. Às vezes é muito importante que a gente lê o que a gente escreve para ampliar nossa consciência, tá? Então você vai escrever, terminou a escrita, eu faço uma leitura, tá? Mas essa leitura, ela vai ser uma leitura de conexão,
Eu quero que você leia e à medida que você vai lendo, você se perceba. Quais são os sentimentos, quais são as emoções que vão emergindo a partir do momento que você está lendo, tá? Então, se você lê algo e sente, por exemplo, você pode sentir raiva. Se eu escrevi, eu sou desleixada, sentir a raiva, né? Então, perceba a raiva. Você pode registrar, tá? O sentimento na folha. Ou pode também compartilhar comigo. Eu adorarei saber como foi as provocações dentro das suas emoções, tá? O exercício é bom porque você vai perceber também como você se sente a partir desse olhar, tá? Então você pode trazer, eu sou bondosa, eu sou maravilhosa, eu sou talentosa, e se sentir, como você se sente achando isso sobre você, tá? Esse é o segundo passo, tá? Aí fica a seu critério, registrar ou não registrar. É muito importante a gente registrar o que a gente sente, mas você fique à vontade, tá bom? Aí o terceiro passo, você vai ler novamente, mas dessa vez com uma atenção dobrada, tá? Eu quero que você leia e pegue uma canetinha, um lápis de cor, um marca-texto e vá marcando todas as frases, todos os conceitos que você percebe que houve influência de alguém da sua vida, ou de seu pai, ou da sua mãe, de quem for. Tá? Então, tudo que você, a partir do momento que você for lendo, quando você se dá conta de, isso aqui eu ouvi da minha mãe, aí você vai pintar com o marca-texto, a canetinha, o lápis de cor, tá bom? Isso é o nosso exercício de hoje, tá? Então, pode ser um pouco complicado, pode ser um pouco difícil, mas é só seguir esses 3 passos, tá bom? Então, a prática de hoje é de escrita, de observação dos seus sentimentos e também destacar aquilo que você percebeu que não é genuinamente seu, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, não esqueça, não tenha medo de perguntar. Você pode deixar seu comentário nesse vídeo ou pode entrar em contato diretamente comigo ou no grupo do Telegram, tá bom? Então não se sinta, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de compartilhar, tá bom? Aqui todos nós estamos aprendendo, tá? Então havia um momento da minha vida que eu realmente acreditava que eu era muito tímida, em que eu não ia conseguir falar em público, eu não ia conseguir gravar um vídeo, e hoje eu já consigo, tá? Então, o seu autoconceito, ele pode ser transformado, ele pode mudar, ele não é fixo. É diferente quando a gente fala de essência, né? Não é sobre essência, é sobre movimento. Então, se você quer mudar o olhar que você tem sobre você, perceber que ele é negativo, então aqui, esse exercício vai realmente te ajudar a ter clareza do que é seu e do que não é seu, tá? E eu quero também que você guarde esse exercício, não jogue fora, porque eu acredito que daqui a 2 exercícios, eu acho que no exercício 6 ou 7, nós vamos retomar essa escrita para trazer uma outra técnica, tá bem? Então guarda, porque se você não guardar, você vai ter que escrever novamente, tá? O que pode ser bom, mas você ganha muito mais tempo guardando o seu exercício de hoje, tá? Então, boa escrita, boa prática. Estou aqui para lhe ajudar no que você precisar, tá bom? Um abraço e até amanhã.